como é que é a convivência com a Tabata? Tabata é uma promessa grande, essa coisa toda, mas se revelou uma deputada muito complicada, porque ora ela atua de um jeito, ora ela atua de outro, ora está em sintonia com o partido, ora está contra o partido, ora ela aparece como uma pessoa que tem sensibilidade social, ora ela aparece como se fosse assessora do Paulo Guedes. O que vocês vão fazer com a Tabata no PDT? Não, já está definida. Nós não temos convivência com ela desde a Previdência. Ela já está fora do partido, ela não é considerada do partido desde aquela reforma da Previdência, quando ela entrou, inclusive, no TSE para disputar o mandato dela, porque ela não teve, na minha opinião, a dignidade de eu saio do partido, pronto. Não, ela foi buscar lá para que ela possa continuar com o seu mandato, né? E ela hoje não é mais do PDT. O TSE disse que ela não pertence mais ao PDT. Ela já é deputada sem partido, não escolheu o partido para que vai. E ela fica flutuando. Você viu, acabou aí de votar pela privatização dos Correios. E aí vota do jeito... Mas ela não saiu do PDT ainda. Ela continua. Não, ela já não é mais quadro do PDT, que o TSE decidiu que ela não tem mais vínculo com o PDT, naquela ação que ela fez no TSE. Mas formalmente ela continua afiliada ainda, não? Ela não está? Ela continua, porque ela não decidiu para que partido ela vai. Ela está aí com a dificuldade de escolher para que partido vá. Deve estar esperando orientação dos superiores para unir. Quando você fala isso, é o Jorge Paulo Lema, é isso? Você que está dizendo. Nós não temos convivência com ela desde aquela data. Eu sou presidente da capital, do PDT da capital, e nós nunca mais tivemos nenhum contato com Tabata Amaral. Quer dizer, é um corpo estranho, que ainda é como mais ou menos como se fosse assim, é um órgão que cresceu fora do corpo, mas continua ainda com a ligação epidérmica, é isso, Antônio? Eu diria pior do que isso, é um espinho que está na nossa mão, sabe aquela e o nosso corpo fica rejeitando aquele espinho e ele não sai. Então é isso que está acontecendo conosco em relação a Tabata. Bom, vamos falar um pouquinho da votação de ontem também, porque é o seguinte, o PDT se dividiu em relação ao voto impresso. Deixa eu ver se eu tenho aqui o placar do PDT ontem. Foram 6 votos a favor do voto impresso e 18 contra. Quer dizer, um quarto do partido, exatamente 25% dos parlamentares, votaram com o governo com a proposta tapafúrdia do Bolsonaro. Mas o PDT tinha uma questão anterior. Nós, inclusive, conversamos com o presidente do partido aqui sobre isso, e isso remonta ao tempo de Brizola, é o escândalo do Proconsult, essa coisa toda. Mas eu quero que você avalie como é que é isso. A presença de 6 parlamentares numa bancada de 24 que votou ontem, e isso significa 25% de governistas, entre aspas. Como é que vai resolver essa gente aí? Ou isso não é uma questão importante para o PDT? Não, na verdade, se você pegar alguns dos que votaram com convicção, não, e são anti-Bolsonaro, são anti essa política neoliberal, mas que tinha convicção da necessidade de você fazer uma atualização da máquina de votação, botar uma máquina de segunda geração, embora esse projeto não apresentasse isso. É um erro, na nossa opinião foi um erro. A orientação, inclusive, da bancada, se você olhar aí, orientação de bancada, era para votar contra. Agora, tem um grupo, além de alguns que ideologicamente votaram pela questão da necessidade de uma máquina com voto auditável, no caso do Pompeu de Matos, lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Os demais, eu acho que é aqueles que já estão naquele limbo, que são 4 ou 5 que, junto com Tabata Amaral, já não votam com o partido já há algum tempo.